A Ilha de Páscoa. Uma pequena ilha isolada no vasto Oceano Pacífico. A milhares de quilômetros de qualquer continente, é um lugar de beleza austera e mistério profundo. Este pedaço de terra, aparentemente insignificante, é o lar de um dos enigmas mais duradouros da arqueologia, os Moais. Essas estátuas de pedra colossais, com suas expressões enigmáticas e presença imponente, cativam a imaginação de exploradores, estudiosos e sonhadores há séculos. O que eles representam? Quem os construiu? E como eles foram parar lá? Essas perguntas intrigam pesquisadores há gerações, levando a inúmeras teorias e interpretações. Os Moais são mais do que apenas figuras de pedra. São elos tangíveis com uma civilização desaparecida, um povo que esculpiu suas histórias no próprio tecido da ilha. Sua presença fala de uma sociedade complexa e sofisticada, capaz de feitos extraordinários de engenharia e arte. No entanto, a história da Ilha de Páscoa não é apenas de inovação e conquista, é também um conto de advertência sobre degradação ambiental e colapso social. A história da Ilha de Páscoa é um microcosmo dos desafios que nosso próprio mundo enfrenta hoje. É um lembrete severo do delicado equilíbrio entre a humanidade e o meio ambiente, e das consequências da superexploração de nossos recursos naturais. Ao compreender a ascensão e queda da civilização Rapa Nui, os habitantes originais da Ilha de Páscoa, podemos obter insights valiosos sobre nossa própria relação com o planeta e aprender com os erros do passado. Este vídeo investiga os mistérios da Ilha de Páscoa, explorando a história, a construção e o significado cultural das estátuas Moai, bem como os fatores ambientais que contribuíram para o declínio desta civilização outrora próspera. A característica mais marcante da Ilha de Páscoa são, sem dúvida, os Moais. Essas estátuas monolíticas, esculpidas em rocha vulcânica, estão espalhadas pela ilha, algumas em pé em plataformas de pedra chamadas Ahu, outras tombadas, aparentemente congeladas no tempo. Os Moais são caracterizados por suas feições distintas, cabeças alongadas, narizes proeminentes e expressões enigmáticas que parecem olhar vagamente para a distância. O tamanho e a escala dos Moais são inspiradores. Em média, eles têm cerca de 4 metros de altura e pesam aproximadamente 14 toneladas, mas alguns são significativamente maiores. O maior Moai já erguido, conhecido como Paro, mede mais de 10 metros de altura e pesa impressionantes 82 toneladas, um testemunho da engenhosidade e habilidade do povo Rapa Nui. Os Moais não são uniformes em sua aparência. Alguns são mais detalhados, com mãos e torsos esculpidos, enquanto outros são mais simplistas, consistindo apenas em cabeça e pescoço. Eles são frequentemente encontrados adornados com pucal, grandes chapéus cilíndricos ou coques feitos de escória vermelha, uma rocha vulcânica, aumentando sua presença imponente. Os Moais são mais do que apenas esculturas de pedra impressionantes. São símbolos poderosos da cultura Rapa Nui, incorporando suas crenças, história e relacionamento com seus ancestrais. Sua presença na ilha é um testemunho da engenhosidade, arte e crenças espirituais do povo que os criou, uma civilização que prosperou isoladamente por séculos. O propósito exato dos Moais permanece um tema de debate entre os estudiosos, mas acredita-se que eles foram criados para homenagear e apaziguar os espíritos dos ancestrais falecidos. O povo Rapa Nui acreditava que seus ancestrais possuíam mana, um poder espiritual que podia influenciar o mundo dos vivos. Ao esculpir estátuas à sua semelhança, eles buscavam aproveitar esse poder e garantir o bem-estar de sua comunidade. Os Moais não eram meras representações de indivíduos, mas acreditava-se que estavam imbuídos da essência espiritual daqueles que representavam. Eles eram posicionados voltados para o interior, em direção às aldeias, com seu olhar atento destinado a proteger e guiar os vivos. Os Ahus,
As plataformas, sobre as quais muitos moais estão, serviam como locais cerimoniais, onde oferendas eram feitas e rituais realizados para homenagear os ancestrais. As tradições orais transmitidas por gerações do povo Rapa Nui fornecem mais insights sobre o significado dos moais. Segundo a lenda, as estátuas não eram movidas apenas pela força bruta, mas eram dotadas da capacidade de andar através do poder do mana, guiadas pelos espíritos de poderosos chefes ou sacerdotes. A criação e veneração dos moais eram centrais para a cultura Rapa Nui, refletindo suas crenças profundamente enraizadas na interconexão dos mundos físico e espiritual, e a importância de homenagear seus ancestrais. Construir e transportar os moais foram tarefas monumentais que exigiram engenhosidade e habilidade notáveis do povo Rapa Nui. Eles não tinham ferramentas de metal nem animais de tração, contando apenas com o trabalho humano e os recursos disponíveis na ilha. Os moais foram esculpidos em tufo vulcânico, uma rocha relativamente macia encontrada em abundância em Rano Haraku, uma cratera vulcânica na ilha. Usando ferramentas de basalto, eles pacientemente esculpiam a rocha, moldando as estátuas com notável precisão. Uma vez esculpidas, as estátuas eram então destacadas da rocha e transportadas para seus locais designados. O método pelo qual os Rapa Nui moviam os moais tem sido objeto de muita especulação e experimentação. Algumas teorias sugerem que eles usaram cordas e toras de madeira para rolar as estátuas pela ilha, enquanto outras propõem que elas foram movidas na vertical, usando um sistema de cordas e alavancas de madeira para levá-las aos seus destinos. Independentemente do método empregado, o transporte dos moais foi um feito extraordinário de engenharia, exigindo planejamento cuidadoso, coordenação e o esforço coletivo de uma grande força de trabalho.